Olá a todos, boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Ó, tem umas pessoas querendo dar um oi, boa tarde. Tem mais pai! Oi, minha filha, tudo bem? Tá bom, gente, então agora dá licença. Isso não foi combinado, tá? Quero deixar bem claro, isso não foi combinado. Tá, então fiquem quietinha. Ai, quer ver o pai? Poxa. Elas estavam quietinhas e eu fiquei aqui, ó, caladinha, sem falar nada, mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, aí pela possibilidade de diálogo. É um diálogo que a gente vem estabelecendo há um tempo, de certa forma, não só pela perspectiva de viagem, né, que a gente já fez, eu e Fred, e mesmo de pensar essa questão do continente africano como um todo, mas até de pensar o quanto a gente não reconhece que, por exemplo, se fala muito pouco sobre o continente e aquilo que transborda para além de uma geografia corretamente dos seus países, né? E aí eu até brinquei com a Diodato, Deise e Karina, que eu gostei muito do termo provocadora, porque é um pouco da gente sair desse senso comum, né? Enfim, de pensar esse espaço. Mas eu também quero me apresentar, né? Porque tem um lugar que eu ocupo e que eu gosto sempre de falar. Então, eu sou professora do Departamento de Educação da UERJ, de São Gonçalo, trabalho com formação de professores, participo do conselho diretor do Instituto Maria João Aleixo, sou uma pesquisadora associada, né, de lá também, e sou a mãe dessas duas criaturinhas que apareceram de surpresa aqui, e que sempre faz isso, gente, toda vez que começa uma live, uma aula, elas sempre fazem isso porque faz parte do processo, então eu costumo dizer que eu não engaveto as crianças, porque elas vão aparecer a qualquer momento e faz parte do processo. Então, eu acho que é isso. Eu estou muito, muito contente de estar aqui com vocês hoje, me sentindo provocada também a pensar essas Áfricas, né, ou a possibilidade dessas Áfricas. E aí quero passar para esses três artistas, porque eu acho que tem muitas artes para eles trazer para a gente hoje, sobre, enfim, esse caminho, essas perspectivas que nos mobilizam, porque eu também me sinto muito mobilizada para pensar outras narrativas também a partir desse continente. Não quero mais falar, quero trazer essa roda de vez. Então, Deise, por favor, o tempo é seu. A previsão é de mais ou menos 20 minutos para cada um, e eu não vou ser tão controladora, não. Nem tão provocadora e nem tão controladora. Bom, boa tarde a todas e a todos. A benção minhas velhas e meus mais novos também. Minhas mais novas que estão aí já chegando, abrindo caminho. Faz parte desse processo ter criança no nosso espaço, né? É nosso isso, ter criança em todos os lugares. Então, eu vou pedir para o Fred já postar na nossa rede o que eu trouxe aqui sobre a identificação da minha África. Eu sou artista plástica, formada na Universidade Bennett, e faço desenhos a partir do olhar de protagonistas pretos, em todos os aspectos possíveis de colocar a negritude em ascensão, e como protagonista é ali que ele está e ela se encontra. Então, eu inicio o processo da arte desses 4 desenhos hoje, nesse encontro maravilhoso, que para mim é de uma envergadura muito importante. Eu falei com a Bia que eu fiquei muito emocionada de ser convidada e trazer um pouquinho do que eu venho colocando no traço para esse GeoAfrica, faz parte do processo do espetáculo da minha vida. Então, vamos iniciar. Essa parte é o início, né, falando sobre equilíbrio. Eu encaro o equilíbrio dentro das nossas cores, eu encaro o equilíbrio dentro das nossas cores, sabores e desejos. Eu identifico também
que a nossa força se tem pela unidade, afeto, semelhança, atração e harmonia. E todo o conjunto desse sinônimo remete a uma coisa para mim, a unificação. E observo que todo o processo de troca, seja no apoio a uma pesquisa escolar, ou no preparo de uma alimentação, na organização de um evento, na celebração ou despedida de uma vida, ali existe a representação da unidade. Então, esse desenho, para mim, fala sobre unidade. Tem a outra, o desenho na página 2, que eu identifico como o conhecimento. Eu represento neles aí os personagens como a mais velha no centro, as crianças subindo em cima de uns livros. Não sei se ficou muito nítido, porque parece que ficou um pouquinho distante. Mas a criancinha que está subindo, ele está subindo em cima de uns livros. E que já estão lá em cima, já está no poder, centralizando, colocando para fora, no alto, falando, conhecendo e repassando adiante esse conhecimento. Eu digo que há uma possibilidade de uma surpreendente transformação em nossa vida se dá através também do poder, desse saber. O domínio do conhecimento é a chave para a governança. Sempre que coloco em data festiva os protagonistas, principalmente como os pretos, nas ilustrações, eu venho reforçar nosso lugar de fala, que é em todos os lugares. Então, essa segunda parte eu falo sobre o conhecimento, que é esse poder. E no terceiro desenho, na terceira ilustração, eu coloco o movimento. Eu simbolizo a questão da nossa movimentação, não apenas no agir do espetáculo, mas é a partir do momento em que você nasce, você já faz um movimento, né? Uma pessoa, antes de aprender a falar, ela transmite a sua urgência através do corpo. As inúmeras performances que apresentamos ao longo da nossa vivência faz parte de um grande espetáculo dessa vida. Dançamos, cantamos, choramos, celebramos, reverenciamos pelos movimentos, inclusive também pelos olhos. Hoje em dia a gente está falando muito pelos olhos, né, através da máscara, né? Então eu só identifico que todo o corpo fala. Então nosso corpo ele é movimento. Então eu trouxe essa representação dessa atividade do desenho para falar que é essa movimentação que nós estamos aqui. E no quarto desenho, eu falo sobre o berço da humanidade nesse desenho, essa representação dessa mulher com essa criança, esse espaço, o continente logo ali, e tem um personagem que é o Kirikou ali, no caso o Akin, ou toda qualquer outra criança que eu identifico, que ele está segurando até a bandeirinha do Geoáfrica. Identifico que o berço da humanidade é o que nós estamos falando sobre essa questão da África e todas as outras questões que remetem à nossa vivência, é a origem de toda a produção e conhecimento da vida. E aí, quando eu digo das ilustrações, as ilustrações têm por si uma responsabilidade de colocar em toda a sua plenitude que a população preta foi e não deixará de ser o berço da humanidade, mesmo com todo o empenho do racismo e suas mazelas de invisibilidade. Essa transformação que a arte fez em mim, juntamente com trazer a representatividade preta, é oriundas de movimentos sociais, faz parte da minha vivência, do meu cotidiano, porque o Fórum de Mulheres Negras me formou, a Associação de Mulheres Negras Aqualtune me formou, a coalizão e todo o processo de mulheres pretas vem me transformando, inclusive minha sobrinha, que é uma criança preta, meus outros sobrinhos, que também são crianças pretas, todo ao meu redor são pessoas que me envolvem através da vivência, dizer que, olha, a gente precisa ter uma representatividade, o meu trabalho é desenhar, e é ali que eu coloco a nossa representatividade, no papel, no traço e na cor. Obrigada.
Obrigada, Deise. Bom, acho que a gente pode ter as apresentações, aí depois abre para os comentários. Quem quiser ir comentando aqui no chat, juro que eu vou acompanhar, porque eu às vezes não acompanho, mas dessa vez, nesse papel, irei acompanhar, e também a gente abre para as perguntas. Mas, Karina, está com você. Obrigada, uma honra ter o privilégio de falar depois da Deise, dessas cores, né, do amarelo, do ouro que ela traz, que é esse berço todo, né? Fico muito agradecida por ter sido convidada para fazer parte dessa roda, e a alegria de ter sido convidada é porque também tem um outro formato, né? Mais arredondado, menos quadrado, então tem um girar, um circular que é muito mais festivo, e tem muito mais a ver com sonho, com todas essas ideias de imagens, de som, de palavras. Queria que tivesse também comida, né, para a gente poder comer junto, mas vai ficar para depois, infelizmente. Ou felizmente, talvez seja o melhor momento, né? A vida sabe o tempo da vida. E, bom, vou me apresentar brevemente para dar a entender porque talvez o Fred tenha me convidado com muita alegria. Eu sou da história, sou historiadora, estou no doutorado terminando na Fé dos Orixás, e eu trabalho com a relação entre territorialidade e consumo alimentar em Luanda, no final ali do colonialismo, quase no início da independência. E eu tento entender como é que as pessoas faziam para comer naquela cidade, apesar de tantas dificuldades, como é que aquele consumo ocupava o espaço na vida e na experiência social de cada uma dessas pessoas. E ao longo da pesquisa, por conta mesmo do arcabouço teórico que eu encontrei, que foi uma combinação da geografia com a antropologia, com a história social, eu fui identificando que não era possível olhar para aquela alimentação olhando só para a cidade de Luanda, eu tinha que olhar para Angola. E aí eu me dei conta que eu tinha que olhar para além de Angola, eu tinha que olhar um pouco para Gana, para Nigéria. E aí eu fui expandindo, né? E finalmente o prato que eu trago para vocês é o bocadinho de cada um desses lugares, que representa um bocadinho do que nós somos. E aí eu trouxe umas imagens, foi muito difícil escolher. O Fred tinha dito 4 ou 5, já era pouco, e aí eu botei 7, que eu acho que é um número importante, né? Traz as cores do arco-íris, os dias da semana, a escala diatônica, traz a representação gráfica do encontro com o céu e a terra. Então eu acho que foi um número bom, apesar de que faltou o quiabo. Aí eu fiquei muito triste. Mas o quiabo a gente deixa para quando a gente se juntar. Vou pedir para o Fred, então, passar os slides. Fred, eu te mandei por e-mail, não sei se você viu as deixas para você fazer as passagens. E a ideia da minha fala, junto com os pratos, com as comidas, é justamente... Peraí, eu estou tentando abrir, tá? Tem um pequeno problema. Tá? Não tem problema. A combinatória, né, dessas imagens, desses gostos que a gente deve ter na memória, ou deve vir à boca, espero que venha, né, na papila gustativa de cada um de nós, assim, pretende contar também uma história. Tentei contar uma história através das imagens, indo de lá para cá, no mar Atlântico, nessas encruzilhadas, contando um pouco da história do Brasil, mas sem desfazer a ideia de conflito, a ideia de desvio, de desnível. Eu acho que a Terra, a geografia, ela fala disso tudo também, né? Ela fala do que está partido, do que se encontra e do que vai se refazendo, ressignificando. Então, eu vou começar, tá? Quero agradecer e pedir licença a todos e vamos lá. Acanhado no canto, na costa do prato, na costa marfim, a amostra que mostra o sabor, que veio vindo com gana, do alto, do céu, o reinado de Miami. A Nancy queria um mundo com histórias, e levou aos céus em suas teias viscosas de prata, um leopardo fanfarrão, amarrado nos cipós da mata, uma cabaça rica de marimbondos que picam como o fogo da vida, e uma fada gulosa que nenhum homem nunca viu. E foi assim,
como quem conta um conto, com uma tigela de niam, yam, yam, ulof, niam, alçar, kiam, yam, I am, eu sou, e nós somos Ubuntu, de histórias, com gostos. Atravessamos, sim, esse sim o Mar Vermelho. Nós, o Yam Suf, navegadores das ervas, dos cachos vermelhos que há em Dende. Na travessia com os deuses, nós separamos o mar. Pode passar, Fred. Nós atravessamos o mar. Nessa travessia com os deuses, nós não separamos o mar, nem o joio do trigo, mas multiplicamos os peixes com nossas redes. Não caminhamos a seco com os pés, mas com as mãos, porque tocamos o sagrado e nele mergulhamos a vida, calunga, transbordando em nós. Pode passar, Fred. Nesse transbordar em nós, depois de ungidos, abençoados, em contato com o sabor e com os saberes do fundo do mar, que somos nós também, levamos à boca aquilo que bate, mushima, a bola, o imbuí de funge, o sol do prato, aquilo que brilha, uma ilha lá, moça, mushima, meu coração entre os dedos da mão, que pulsa. E eu digo tucula, zenit, meu meio-dia, minha força, minha alegria, a hora do almoço, meio-dia. Cufungo, lula, fungo, e nos levantamos a puxar a carroça, o arado, os tabuleiros das manas, sempre de pé, verticais e tão fálicas. Pode passar, Fred. Tão fálicas como o nosso angu, o que nos faz erguer. A zunguca, anguca, anguzô, Angola, cuzô, cuzola, que é amar também, amor. Pode passar. Com grãos e com folhas unidos, entrelaçados, por doces fios, que um dia foram correntes que prenderam. Aqueles marcos, aqueles polos, viajantes, exploradores, mais batata. Fomos em frente com a certeza doce das ramas, das ranhuras da vida que vem da terra. Cultivamos, nos religamos, nos transformamos. Pode passar, Fred. Nos fortificamos, zumbi. Nos aquilombamos, nos juntamos numa dômoda, num barro, aquele que vem da terra, daquela que um dia voltaremos a estar. Tostados, queimados, mas quentes, dourados, com energia. Pode passar, Fred. Com vitalidade. Exu, porque somos férteis. Somos a fartura que veio do céu com histórias de sabores para contar e atravessar o mar com movimento, ao topo, na crista da onda de uma folha que é um rio, lagos. Um elo amarelo, um ovo, chum. O ovo que germina da mina. E, mais uma vez, como o sol que gira, nos alimenta a vida. Esses pratos foram feitos por mim, são leituras do Ataci, com Djá, por exemplo, esse prato do Benin. Tem leituras de pratos que eu fiz de Angola, o funge, que foi difícil a beça para fazer, porque tem que saber bater muito bem. Mas vamos lá, né? A gente tenta. E foram essas conexões, esses encontros. Posso falar sobre cada um dos pratos detalhadamente, mas são pratos que eles aparecem de diferentes formas, em diferentes espaços, em diferentes tempos de África e das Áfricas, e faz parte de nós. Tanto quando a gente come, quando a gente olha, quando a gente se encontra, e quando a gente... tudo na vida. É isso. Que lindo, Karina. Você ainda tem um tempinho, se você quiser falar um pouco mais dos pratos, assim, eu acho que poderia ser legal, pelo menos não sei, de alguns deles, mais especificamente. Vamos falar, então, deixa eu pensar. Bom, eu comecei com o inhame, porque eu acredito que a própria palavra, né, e as versões da palavra
dizem muito sobre a importância que o inhame tem para várias especialidades da África e por onde a África passou. Né? Ele tem uma viscosidade, ele tem uma cremosidade que se comunica também com a mandioca, que vai confeccionar o fungo que está lá adiante, que eu chamei de mushima, que é o meu coração, que é aquilo que bate na mesa, que é o fundo do prato, que é a mesma ideia do angu, aquilo que fortifica, que te coloca de pé. Né? Então, todos esses elementos que tem em cada um desses pratos, o milho, a mandioca, o amendoim, o inhame, eles fazem parte dessa geografia africana e afro-latino-americana, e é por isso também que eu trouxe as cores, né? O verde, o vermelho, o amarelo, né? Que são essas cores que nos unem a todos nós, né? Os diferentes continentes, assim. E eu fiz uma provocação, não poderia deixar de fazer, porque ao longo da pesquisa as pessoas me perguntavam, né, o que come lá em Angola, né, com um pouco de curiosidade, exotismo, né, minha vontade era falar muitas coisas, mas eu disse comida, né, por que não comida? E falei, não, porque lá eu comi um macarrão, ué, você comeu macarrão lá? Eu falei, gente, macarrão é uma comida global, né? Você pode comer uma comida global e ela ser tão local quanto, tão sua quanto, né? Ao mesmo tempo que ela é minha, ela é do mundo. Isso sim é pluriversal. Isso sim é universalidade, né? A gente permitir que o outro também possa comer aquilo que a gente não imagina que ele vá comer, né? Por que não? Então, o peixe, com certeza, está ali no segundo prato, imerso num molho avermelhado. O tomate é super importante, essa cor vibrante do óleo de dendê, esse molho saboroso, apimentado, para você molhar umas bolinhas de fungo, umas bolinhas de chima, e aí a gente fala de Moçambique também, a ilha, né, da moça. Então, foram essas ideias. Poderia ficar falando várias horas. A moamba de jinguba, que eu sou apaixonada, que é essa manteiga de amendoim, que tem no dômada também, a comida do Zâmbia, Senegâmbia, está em várias especialidades de África. Eu sou apaixonada, né? Eu sou viciada em moamba de jinguba, tem na minha geladeira agora, se vocês quiserem, a gente come junto aqui, só eu e vocês olham. Mas eu acho que é isso, Patrícia. Pode provocar à vontade, e provocação é isso, né? Estimular desejo. Eu adoro essa posição também. Que linda. Não, eu fiquei maravilhada, porque eu sou aquela que gosta mesmo de provar as comidas, de verdade, e me jogo em todas elas. Então, eu quero que você prometa em algum momento da gente provar essas comidas todas, porque eu faço questão de estar nesse dia aí. Mas vamos então para o Diodato e depois a gente abre para as perguntas, para comentários, tá? Obrigada. Olá a todos, sejam bem-vindos. E esta aqui é a minha primeira apresentação em web. E acho muito interessante. Muito obrigado, Fred, pelo desafio que me deste, né? E principalmente por mostrar alguma coisa daqui da minha cidade, que é Maputo. Estão a ouvir? Não estão a ouvir? Está um pouco baixo, Diodato. Está muito baixo. Com dificuldades, Diodato. Sim, está falando um pouco baixo. Não sei como é que por que isso aqui está tão baixinho. Vou tentar. Tenho os volumes todos em cima. Né? Não sei se é porque estou a usar auricular, né? Vou experimentar fazer sem auricular. Pode ser? Sim. Alô? Sim. Então, conseguem me ouvir? Melhorou. Está perfeito assim, né? Ok. Está melhor. Okay, obrigado. Então, como eu ia dizer, que obrigado, Fred, por este desafio, né? E por apresentar aqui a nossa linda, bela cidade, que é Maputo, né? Eu vou me apresentando assim. Eu sou o Diodato Gomes, sou um fotógrafo,
moçambicano e já tenho uma carreira de fotografia de 15 anos e fiz um curso de fotografia analógica preto e branco. E dou graças por ter, desse curso, ter uma vistoria do nosso decano aqui, que é o Ricardo Rangel, o falecido Ricardo Rangel. O falecido Ricardo Rangel foi quem criou a primeira escola de formação e documentação de fotografia aqui em Moçambique. E para dizer que, na verdade, o meu trabalho como fotógrafo, eu escolhi em contar histórias. Quando eu falo em contar histórias, é ir buscar algo que eu possa interpretar de uma maneira e as outras pessoas poderem ver e também poderem ter a sua interpretação, né? E gosto muito de trabalhar em estúdio, que para mim é um grande desafio em termos de luz. E já fiz duas exposições que saíram do meu pequeno estúdio, que foi o Luvano e o Psicadélico, que era o normal além do penteado. Isso quer dizer o quê? O Luvano, porque eu retratei uma mulher em estado de gestação e usamos o corpo dela como uma tela que é para poder fazer algumas pinturas lá, e por acaso foi trabalhado por uma amiga também francesa que me fez esse desafio de poder fotografar isso aí. E o psicadélico foi um dos desafios que em Moçambique há uns tempos era tabu, porque ninguém podia pintar o cabelo ou pôr quando eu digo uma mecha, são aquelas tranças que as mulheres trans fazem com uma cor tipo verde, ou vermelho, azul. Quando apareciam esse tipo de pessoas, uma parte da sociedade achava que aquela pessoa era drogada ou já estava fora de si, já era uma pessoa que não estava ciente daquilo que fazia. Havia muita interpretação sobre isso aí, né? E depois também apresentei uma exposição que foi sobre dança contemporânea, e isso foi em 2019. Então, e para hoje eu vou apresentar um pouco da minha cidade e como é que nós basicamente somos aqui, né? Yeah. Então, Fred, eu acho que podemos começar com... Para começar, vocês estão a ver aqui, este aqui nós chamamos que é da Praça da Independência, e vocês, como veem essa estátua, aqui essa estátua representa o nosso primeiro presidente de Moçambique, após a independência. Estou já a falar do Samora Machel, e ao fundo o edifício que vocês veem lá com uma estrutura arquitetura muito bonita, é o nosso Conselho Municipal. Então, aqui nós temos a nossa Praça da Independência, que faz parte do centro da nossa cidade. E passa aí, Fred. A seguir? Yeah. Estes são edifícios que já existem após o tempo colonial, né? Eram prédios que, na verdade, tinham seus donos, era propriedade de uma única pessoa, e aquela pessoa fazia os aluguéis das casas, até que entrou a nossa independência, que o presidente Samora Machel deu 24 horas, que é para todos os portugueses que pudessem abandonar aqui o país, e as casas ficaram abandonadas, e então o próprio governo começou a tirar pessoas da periferia, que era para poderem começar a viver na cidade, e hoje
muitos deles já são proprietários destas casas. Eles já compraram estas casas ao Estado. Yeah? Pode ser, seguir. Aqui mostra um geral como é a baixa da cidade de Maputo. Esta é a baixa da cidade de Maputo. Aqui, quanto ali ao fundo, vocês já conseguem ver a nossa ponte, a mais recente, construída e é considerada uma das maiores de África, que esta ponte dá acesso a outra parte de Maputo, que é Catembe. E de Catembe ainda existem muito mais distritos, vilas, até chegarmos à Ponta do Ouro, né? E então a cidade de Maputo aqui representa muita coisa, porque podemos explicar, é a baixa onde é considerada como o local, zonas de office. É só empresas que funcionam aqui na Baixa da cidade. Em termos de residência, não é muita. Não há as residências que existem aqui, muitos também acabaram alugando para fazer escritórios, né? Então, não é uma zona que é de muita habitação. A seguir, Fred. Então, esta fotografia aqui eu tirei da minha varanda. Eu tenho uma varanda espetacular, que da minha varanda eu consigo ver muita coisa acontecer. Eu vivo no centro da cidade. Da minha casa eu posso chegar a qualquer ponto da cidade. Nem todo sítio é distante, mas quando a gente fala de distância, eu acho que o Fred e o Mateus, que estão a ver aí, que já estiveram aqui, a Patrícia, também devem perceber qual é a distância entre saíres do museu até a Costa do Sol. Né? É o exemplo que eu dou. Então, eu da minha varanda achei engraçado ter tirado essa fotografia. Por quê? Porque esta fotografia eu tirei um dia depois do presidente da República decretar estado de emergência da Covid. Isso quer dizer que o presidente fez um anúncio numa quinta-feira e numa sexta-feira todo mundo entra em pânico porque todo o processo ia fechar. Então, isso quer dizer o quê? Que às 22 horas todo mundo tinha que estar dentro de casa e nós nunca tínhamos tido essa experiência de o que é chegar a casa às 22 horas. Estar dentro de casa às 22 horas. Nós não tínhamos essas experiências no qual houve esta confusão de lojas fecharem mais cedo. E pronto, só que temos aqueles nossos compatriotas que sempre desafiavam a polícia para saber se realmente é válido ou não chegar a entrar às 22 horas dentro de casa. Então eu achei engraçado e isto aqui fez um bocadinho de confusão também, né? Porque, pronto, e acabou sendo também uma na ponta da hora e ver todo mundo com a cabeça muito quente, porque a informação da Covid nós ainda estávamos a entrar como devia ser, só ouvíamos que os casos estão. E só para dizer que hoje é pior do que estes dias que tirei esta fotografia. Então, só para dizer que esta fotografia já foi tirada em 2020, aí para o mês de fevereiro, abril, mais ou menos, foi no período onde tivemos o nosso primeiro confinamento. Pode saltar, por favor. Então, aqui estamos a falar de como vocês dizem, uma van, né? E nós aqui tratamos de chapa 100, né? Chapa 100 é um transporte público e privado de pessoas singulares que vivem
arredores ou arredores da cidade, ou mesmo na própria cidade de Maputo. E podes ter alguém que tenha uma frota de táxis. Eu vou te falar, se calhar, de 3, 4 táxis, e muitos deles também fazem deste transporte aqui como um transporte escolar agora, né? Mas este aqui especificamente é um chapa, é um transporte público que nós temos escassez muito aqui no nosso país, né? E neste transporte aqui, ele há uns tempos atrás levava-te por aí, é um transporte de 15 lugares, e levava-te por aí umas 22, 23 pessoas ali dentro, e que muitas delas às vezes iam agachadas porque tinham que chegar aos seus destinos ou cedo ou tarde, mas sempre tinha. E com o período da pandemia, o governo decretou que cada um desses transportes que levava 15 pessoas tinha que passar a levar menos pessoas. Então, isso quer dizer que antes sentavam 4, e hoje senta 3, né? Que é para não haver a dita aglomeração e distanciamento, que é impossível não ter aí. E todos que apanham este transporte hoje têm como obrigatório usar máscara. Então, o tempo de Covid veio mesmo mudar completamente as nossas vidas, e é uma das coisas também que não estamos habituados, né? Mas em 2 anos conseguimos nos habituar e estamos a cumprir muito bem, apesar de haver algumas desavenças dos outros. Podes passar, Fred? Saindo do Chapa, que vai direto ao Chipamanini. Chipamanini é um bairro onde começou, posso dizer, onde começou a periferia, onde as coisas começaram a sair, está muito próximo à metropolitana, um bocadinho metropolitana, é assim como se diz, né? Sim, e o Chipamanini, para além de ser um bairro, tem um mercado, que é o mercado Chipamanini, onde pode encontrar de tudo e mais alguma coisa que se venda lá. Eu vou-vos falar de roupas, calamidade, capulanas, legumes, essas verduras. Tu tens medicamentos tradicionais, tens a quem vende cabritos, vende muita coisa que às vezes as pessoas ficam tão confusas, e é um mercado que está sempre cheio, e é muito difícil de combater o distanciamento aqui também, né? Então, eu acredito que essa aqui não mostra o que é um geral do mercado Chipamanini, mas acredito que na próxima oportunidade eu poderei trazer uma fotografia melhor, que é para vocês poderem perceber o que é o bairro de Chipamanini, né? Salta aí. Saindo do Chipamanini, é só para dizer que muitas dessas senhoras acabam vindo também desses bairros. Vivem nesses bairros, diz-se que é periféricos, né? Falo de Chipamanini, Mafalala, Xamanculo, os congolotes, que é muito distante daqui, o bairro T3, e essas senhoras aqui percorrem quilômetros e quilômetros com essas bacias de frutas na cabeça. Falo de frutas, é laranja, tangerina, tem uvas. Aqui podem ver um bocadinho que tem mandioca, e vendo a menina que está com o lado mais esquerdo, tem ainda uma bandeja de amendoim torrado. Então, elas procuram, saem, vou dizer que a partir das 9 horas, elas já estão na rua com as bacias, e quem compra muito essas frutas são guardas dos prédios, é um funcionário público, aqueles que não têm muita alternativa
de poder ir almoçar em algum sítio, mas pronto, tem aquele descanso de 30 minutos e acabam comendo uma laranja que é para poder ganhar as suas energias e continuar a trabalhar, né? Então, este foi feito da minha varanda e eu acho muito interessante, porque da minha varanda, como eu já vos disse, eu já captei muitas coisas, desde ladrões, acidentes de carros, as senhoras vendedeiras, vendedores de flores também. Então, acho que eu tenho aqui uma revisão ao vivo e em movimento, né? Que eu faço elas ficarem estáticas. Yeah. E esta fotografia aqui, para mim, é uma representação de uma viúva que já foi tirada há um tempo, sim senhora. E essa senhora aqui, para sobreviver, teve que instalar-se em um dos passeios aqui da Baixa da cidade para poder fazer as vendas. Então, ela aqui vendia, está a vender molhos de piripiri, molhos de alho e molhos de limão. Sendo assim, ela precisa de fazer isto aqui que é para sobreviver. Então, hoje, eu acho que ficou um bocadinho complicado, porque o nosso Conselho Municipal já tirou toda a gente do passeio, que é para poder deixar a livre circulação de peões. Então, eu acredito que podem ter destacado essa senhora para um novo mercado, e eu acho que eu faria uma questão também de poder investigar isso e saber se realmente ela conseguiu ter uma banca em um mercado novo e que não esteja a sofrer como sofria antes, né, desta situação. A seguir, Fred, por favor. Aqui é mais uma representação de um vendedor de rua, jovens, que nessa cidade muitos deles ou não conseguem ter um emprego, que muitas das vezes as pessoas escolhem para ter um emprego. Não quer dizer que não é necessidade que tu não possas escolher, sim senhora. Pode escolher sim, mas só que o emprego às vezes é aquela coisa ali que quando aparece a gente gosta, a gente vai, às vezes a gente não gosta, mas temos que ir, e há outras vezes que não gostamos e não vamos. E esses são jovens que decidiram fazer, como eu vou dizer, uma revenda de vassouras. Eles compram vassouras em supermercados, mercearias, em lojas que fazem vendas por atacado. Eles compram isso e vão fazer a sua revenda pela rua. Então, eles andam pela cidade de Maputo, em quase todas as zonas, e pronto, em algum momento sempre eles vão acabando ganhando um e outro dinheiro, né? E posso dizer assim que se eles andarem com este produto até mais ou menos às 17 horas, e ele só ter feito uma venda, e se aparecer alguém e disser assim, eu quero vassoura, quanto é que custa? Ele vai dizer, essa vassoura, eu vou dar um exemplo, mas vou falar em metical, porque não sei o que seria em real, quase, por aí. Vou dizer que é metical, ele podia dizer, olha, uma vassoura, aqui é uma vassoura custa 200 meticais. E aquela pessoa que quer comprar a vassoura diz, 200? Não, poxa, eu não tenho 200. Tens quanto aí? Tenho 100. Mais 100, ok. Aumenta lá mais 20 só para eu poder apanhar o chapa para ir para casa. Então, para dizer o quê? Que ele ganha 100 e o 20 meticais, ele vai apanhar o transporte que é para ir para casa, né? E pronto, eu acho que é um desafio para esses jovens aqui, né? Porque pelo menos sei que enquanto eles estiverem a fazer esse tipo de trabalhos na rua e andar, então não há nada que lhes ocupe que eles possam fazer assaltos ou pensar em criar maldade para as pessoas ou para a sociedade, né?
Mas pronto, só que acabam depois sendo proibidos também pelo Conselho Municipal, porque eles só têm que estar a fazer circulação e não arranjar pontos fixos para fazer esse tipo de venda. A não ser que o ponto fixo seja no mercado. Salta aí, Fred. Vocês estão a ver aqui um padrão com algumas cores. Isto aqui são alguns desenhos da nossa capulana. A capulana é o símbolo da mulher moçambicana. A capulana nunca falta em qualquer família moçambicana. A capulana criou-nos uma visão, uma coisa muito que aprendemos a valorizar a ela. Então, eu acho que se vocês conversarem com qualquer mulher moçambicana, elas são as melhores que podem vos explicar o que é uma capulana, o que uma capulana pode fazer, que todas elas andam com uma capulana na carteira para qualquer eventualidade que seja, né? E acho que podemos saltar um pouco. Então, só para vocês poderem perceber o que a capulana faz. Deixamos muito, não digo que se deixou totalmente, mas a capulana começou a ser um vestuário para os casamentos. Então, onde as pessoas vestem por igual. Dependendo, fazem um modelo ou vários modelos, mas a capulana tem que ser um padrão único no coisa do casamento. Vou a falar em termos de vestuário. Então, chegou uma altura que saímos do vestuário, que é para começar a produzir, revestir produtos feitos em artesanato com a nossa própria capulana. Hoje em dia, como vocês podem ver aqui nesta fotografia, temos cestos de capulana e já hoje existem sapatos que são revestidos de capulana, tens carteiras de mão que também são revestidas de capulana. Então, a capulana é o símbolo de Moçambique, é o símbolo da mulher moçambicana. Então, eu só trouxe essa fotografia, mas só para vocês poderem perceber o que a capulana pode nos levar em a criatividade hoje aqui na nossa cidade. Que hoje em dia também existem confeições fashions mesmo, todas elas feitas em capulana. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A seguir, que aqui é o canimambo. Canimambo, nós aqui dizemos obrigado, na língua xangana, né? E esta foi uma pequena apresentação minha, e eu espero que possamos ter uma outra oportunidade, que é para eu poder trazer coisas, se calhar, mais relacionadas com o trabalho que eu apresento como exposição, aquilo que vocês possam perceber como histórias, assim, né? Que neste momento estou a trabalhar em alguns projetos que acredito que vão ser muito interessantes. E obrigado por esta apresentação. Que lindo, Deodato. Bateu até saudade também. Foi ótimo ter visto as imagens, fotos, capulanas, as feiras, cidade. Fiquei com saudade. Bom. É uma pena que o tempo é muito curtinho mesmo, porque eu acredito que um dia vamos ter que fazer uma dessas lives eu sozinho. Para poder apresentar muito mais sobre o meu trabalho e mais pela cidade, né, que a gente vive. E não só a cidade de Maputo, mas apresentar-vos Moçambique. Moçambique é bonito.
Moçambique não é só Maputo. Maputo é a atração do trabalho. É onde as pessoas saem das províncias, que é para vir para Maputo, porque querem trabalhar e querem ganhar dinheiro. Porque nas províncias nós não temos muita oportunidade. O jovem diz que não há muita oportunidade, né? Mas só que é preciso criar essa oportunidade. Mas temos uma estância turística fantástica. Falamos de Inhambane, Beira, Nampula, próprio Cabo Delgado, Ilha do Moçambique, Xaxai. Então, o que eu vos falei agora é tudo que é costa, mas podemos ir para o outro lado, que é mais interior, né, que fazemos fronteira com o Zimbábue, com o Malau, onde está a Tete, Cabora-Bassa, temos o Niassa, que faz fronteira também com a Tanzânia e a Zâmbia, onde temos ali o Rio Rovuma, que é a praia fantástica daquele lado, né? E eu acredito que é possível falarmos muito mais sobre isso.